Ótimo. Gravamos. Quer que eu comece? Por favor. O aprendiz feliz não pode sentir-se culpado em relação ao aprendizado. Isso é tão essencial ao aprendizado que não deveria ser esquecido nunca. O aprendiz sem culpa aprende com facilidade porque seus pensamentos são livres. No entanto, isso implica o reconhecimento de que a culpa é interferência, não salvação, e não serve a absolutamente nenhuma função útil. Esse parágrafo aqui é muito legal, né? Porque, às vezes, quando a gente começa a estudar o curso, começa a vir um sentimento de culpa, de todas as vezes que a gente não consegue escolher o amor, porque ainda escolher o medo é o mais automático, né? Vamos dizer, se solta no automático, o medo parece que ainda é a primeira opção. E aí, quando vem essa culpa e a gente começa a nos culpar mesmo por ter escolhido o medo, e aí parece que o negócio aumenta muito mais, né, de tamanho. Eu achei legal essa parte que ele fala assim, que a culpa nunca traz a salvação. Então, e aí sem a culpa, os meus pensamentos são livres. Livres até para escolher o medo, veja bem. E que se o aprendizado traz a culpa, então não estou aprendendo nada. Eu não sei se alguém tem alguma coisa para falar. É que eu não me dou conta da culpa por trás dos meus pensamentos, das minhas emoções. Eu preciso estar mergulhada no curso em Milagres para poder ver a diferença. Como é quando eu sinto que meus pensamentos são livres? Isso é uma experiência, meu Deus, de um alívio tremendo para mim. Porque minha mente está sempre muito cheia de pensamentos. Então, e eu não entendo que porque eu não desenvolvo a quietude, porque eu não escolho a quietude, eu estou nesse emaranhado de culpa. Então, quando a gente começa a sentir a diferença, como é não estar sentindo culpa, ai, isso é um milagre. Então, vamos ver se alguém quer falar mais alguma coisa. Por isso eu não aprendo facilmente o curso em Milagres. Exatamente por isso. E a gente fica andando em círculos, né? Acreditando de que precisa de esforço. E não precisa de esforço. É uma experiência linda e livre que a gente precisa estar tendo para a gente saber, Bom, se ninguém tiver mais nada a falar sobre esse parágrafo, então a gente vai para o segundo. Talvez estejas acostumado a usar a inculpabilidade apenas como paliativo para a dor da culpa e não a consideras como algo de valor em si mesmo. Acreditas que tanto a culpa quanto a inculpabilidade têm valor, cada uma delas representando uma fuga daquilo que a outra não te oferece. Não queres nenhuma das duas sozinha, pois, sem ambas, não vês a ti mesmo como alguém íntegro e, portanto, feliz. Entretanto, tu só és íntegro na tua inculpabilidade
e só na tua inculpabilidade podes ser feliz. Não há conflito aqui. Desejar a culpa em qualquer forma, de qualquer modo, fará com que a apreciação do valor da tua inculpabilidade seja perdida e a afastará da tua vista. Nossa, esse parágrafo é aquele parágrafo que o Ken fala que é do tudo ou nada, né? Ou eu escolho a culpa, ou eu escolho a inculpabilidade. E aí parece que a gente escolhe cada vez um diferente, dependendo daquilo que me convém. Porque, na verdade, eu tento experimentar a inculpabilidade para mim, mas, ao mesmo tempo, eu tento culpar o outro, porque me parece que alguém tem que ser culpado. E o problema de quando a gente escolhe, às vezes, a inculpabilidade e às vezes a culpa, é que a mente, quando ela se percebe dividida, é onde começa o conflito. Porque a mente, no natural dela, ela é íntegra, ela é una, né? Mas aí parece que às vezes eu escolho uma coisa e às vezes eu escolho outra, só que a escolha é sempre total e nunca parcial. Então, se às vezes eu escolho uma coisa e às vezes eu escolho a outra, significa que eu estou escolhendo a culpa sempre, na verdade. Porque a inculpabilidade é parcial, é só para mim, para o outro não. E, na verdade, isso era uma coisa que eu estava falando ontem no grupo do Roberto, é que quem, na verdade, quando Jesus coloca aquela pergunta, você quer ver o seu irmão sem culpa? Que medo que dá. Porque se o meu irmão não tem culpa, então, será que ela está em mim, né? E então, toda vez que eu aceito a culpa, eu estou fazendo com que a felicidade seja impossível para mim. Não sei se alguém quer falar alguma coisa desse parágrafo. Não, só para falar uma coisa aqui que eu achei super bacana nesse parágrafo. Ele deixa, né, bem claro a questão da gente decidir, né, entre a culpa e não. Ele vai chamar a atenção para isso ainda nesse subcapítulo. Mas tem uma frase que ele coloca aqui, né? Não há conflito aqui. E aí, tipo, aí você sente de onde está vindo a mensagem, né? Que é da fonte mesmo. Não há conflito aqui. E aí é o Espírito Santo falando direto da fonte pra gente, sabe? Eu achei muito forte. Não há conflito aqui. Na minha mente, Pergunte. sim. Onde é? Aqui, você entendeu que aqui é a minha mente, aqui é a mente de cada um? Não, eu entendi aqui na mente una. Aqui não há conflito. Não, não há conflito aqui. Isso. Porque a mente é uma. É una. É o Espírito Santo falando direto da fonte, né? Ele não enxergando a ilusão e falando, não há conflito aqui. Aí essa mensagem vem direto da fonte. Sim. Entendi. Aí eu achei muito forte essa parte aqui. E não há conflito quando a escolha da inculpabilidade é total, né? Nem em mim, nem no outro, né? Uhum. Sim. Sim. Para isso não pode haver julgamento. Sim. A gente está descansando em Deus, sem julgar. Continua, Ju. Sim, continua. Não há nenhuma transigência que possas fazer com a culpa e ainda assim escapar da dor que só a inculpabilidade alivia. Aprender é viver aqui, assim como criar é estar no céu.
Sempre que a dor da culpa parece atrair-te, lembra-te de que se cederes a ela, estás te decidindo contra a tua felicidade e não aprenderás como ser feliz. Dize, portanto, a ti mesmo, gentilmente, mas com a convicção que nasce do amor de Deus e de seu Filho. O que eu experimento, eu manifestarei. Se não tenho culpa, nada tenho a temer. Escolho testemunhar minha aceitação da expiação, não sua rejeição. Aceitarei minha inculpabilidade, tornando-a manifesta e compartilhando-a. Que eu traga ao Filho de Deus a paz de seu Pai. Uau, esse parágrafo é forte, né? Então ele fala que toda transigência, se eu escolher ver a culpa, fatalmente eu vou experimentar a dor. E aí, né, eu sempre penso nessas coisas que, quando a gente ouve falar de crime hediondo, ou mesmo nessa situação aí, eu não estou nem acompanhando, mas nessa situação aí de tanta raiva manifestada pelo nosso governo aí, né, e parece que sempre há o próximo Judas, né, sempre tem alguma coisa lá fora que parece que, nossa, achei o objeto perfeito para minha raiva, para a culpa, para que eu veja ali o culpado lá fora. E a verdade é que toda vez que eu faço isso, eu experimento a dor. E eu fiquei pensando, como eu experimento a dor quando eu tento culpar alguém lá fora? Onde que se dá isso, né? E isso, né, se eu não tenho culpa, não tenho nada a temer. E o que eu experimento, né, eu manifestarei. Olha só, se eu experimento a culpa, eu vou manifestar a culpa em forma de ataque, em forma de defesa, que é a mesma coisa que o ataque. É tudo que eu estou experimentando aqui dentro. E é tão incrível, assim, sabe, quando conforme vai estudando o curso, é tão incrível, assim, quando se flagra esse momento mesmo da escolha do culpado, de achar o culpado lá fora. E é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. É como se em cada cena que se abrisse, é muito legal ver isso naqueles filmes comentados, porque cada cena que se abre, a mente já classifica. Ah, entendi tudo. Esse aqui é o mocinho, esse aqui é o bandido, esse aqui é o ruim, esse aqui é o mal, essa é invejosa, essa é amorosa. E a gente não consegue ver tudo como amor ou um pedido de amor. E aí, quando fala assim, não pode haver nenhuma transigência à culpa. Não há nenhum caso em que há culpado mesmo. Alguém quer falar alguma coisa? Agora eu quero falar. A culpa, quando a gente se vê livre da culpa, parece que às vezes a gente se torna irresponsável. E aquilo que a pessoa realmente fez não é a nossa responsabilidade? Então, mas olha só, como que eu posso colocar isso? Porque eu acho que isso que você está falando é interessante mesmo, né? Porque quando a gente faz alguma coisa contra alguém, deliberadamente, quantas vezes, né, a gente tem acesso de raiva ou, sei lá, faz alguma coisa para prejudicar alguém, e naquele momento, quando o Ken Wapnick fala muito nisso, naquele momento que a gente tem que olhar para a gente mesmo e falar, puxa vida, naquele momento eu estava com medo do amor. Eu achava que eu precisava fazer aquilo para me solidificar como um ser individual. E quando eu consigo fazer isso comigo mesma, não significa que eu vou sempre tentar prejudicar alguém, não é isso, né? Não é ser, como isso você disse, assim, indiferente, fazer essas coisas de maneira indiferente, né?
Mas quando eu consigo fazer isso comigo mesma e saber que às vezes eu tenho medo do amor, mas que às vezes, mesmo assim, né, então eu ajo contra alguém como um ataque, alguém, uma tentativa, mas, ao mesmo tempo, também, eu posso reconhecer que o meu ataque àquela pessoa só vai ter efeito se ela escolher reconhecer aquilo como ataque também. E aí a gente começa com a gente mesmo, né? Então, a Maria Amélia uma vez me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela falou, olha, onde há gentileza, o ego não pode estar. E aí é aquele momento em que a gente lembra de ser gentil, que o exercício é primeiro com a gente, né? E no fundo, depois, quando aquela pessoa que a gente tentou prejudicar e tal, quando é difícil essa consciência de que nós somos uma mente. E muitas vezes nós prejudicamos, sim, o corpo daquela pessoa, e quando eu digo corpo, não só o corpo físico, o corpo emocional, o corpo psicológico, o corpo mental. A gente sabe que é possível, mas só é possível, por mais difícil que seja de entender, se aquela pessoa escolher aquilo também. E naquele momento era a nossa lição de perdão, né? E isso que você está falando da indiferença, esse final de semana, né, que a gente foi lá para Araraquara, veio tão forte isso, assim, porque olha que interessante, porque para eu conseguir, né, como tudo é total e não parcial, para eu conseguir entender que ninguém pode me fazer triste, eu também preciso entender que ninguém pode me fazer feliz. Olha que forte isso. E aí parece que é indiferença mesmo, né? Parece que, nossa, então para que eu estou convivendo com as pessoas? Puxa, e esse assim, me dar-se conta para mim nesse final de semana, assim, no sentido, eu convivo para as pessoas para que elas sejam neutras na minha vida mesmo. Isso é bem interessante, porque nós estamos sempre buscando no outro algo. Seja um olhar, seja um sorriso, seja uma aprovação. E se nós não encontramos um mínimo de gentileza e de atenção, a gente já fica em dúvida de nós mesmos. Então, isso é algo realmente de uma vulnerabilidade tão boba, tão sem nenhum propósito. Isso acontece no dia a dia, no cotidiano. Enquanto que, quando você já tem a sua vibração, o seu propósito com você mesmo, que você se sente nesse lugar íntegro, aí você passa desapercebidamente por tudo isso. Você não consegue nem se dar conta. Né? Então, é perfeito isso. E é muito sutil, né? É muito sutil. Ontem, não sei se foi ontem ou hoje, eu estava assistindo um vídeo do Marco Schultz e ele falou assim, sabe? Ele falou, presta atenção quando você vai num lugar e você implica com a atendente desse lugar que faz cara feia para você e te trata mal. E aí, presta atenção em como você já pensa que você deveria ser atendido bem. Sabe por que você faz isso? Porque você acredita que disso depende da sua felicidade. E aí hoje, eu fui num lugar, onde que eu tinha ido? Eu fui em algum lugar e a pessoa estava super mal-humorada. E foi tão instantâneo, porque eu tinha acabado de ouvir aquilo. Eu falei, olha que bom, o perdão veio antes da lição. E aí, naquele momento, eu já percebi, eu falei, puxa, mas por que ela está me tratando tão mal? Mas aí eu já lembrei dele. Eu falei, porque não tem nada a ver comigo. E nesse momento, né? E é muito... lembrar, que coisa maravilhosa, poder lembrar de que isso não é comigo. Isso é cada um com cada um. Né? E por isso cada um é o sonhador do seu sonho. E por isso ninguém mais é responsável pelo sonho que eu estou sonhando. E aí, quando Maria Amélia diz, você tem que cuidar de si. Ah, meu Deus! Que maravilha! Maria Amélia me disse que eu não preciso mais cuidar de ninguém. Não tenho filho, não tenho marido, não tem mais ninguém, é só de mim. Então, isso é uma coisa que eu fico pensando assim, mas dá uma culpa, viu? Porque é tão bom a gente cuidar só da gente.
A gente tem um monte de personagens na cabeça, pensando neles, como é que eles estão, e aí? E o que eu preciso? Tenho que dar um telefonema, tenho que perguntar como é que ele está. Gente, não precisa. Cada um está cuidando de si. Cada um tem que aprender a cuidar de si. Sem culpa nenhuma de ser feliz. Porque quando acontece uma situação dessa da atendente tratar mal, o pensamento é quem ela pensa que eu sou? Mas, na verdade, quem está com dúvidas a respeito de quem é? Sim. É você mesmo de você. Meu filho chama isso de uma lacuna. Ele fala assim, mãe, eu não sou a solução do seu problema. Eu chego em casa chateada e aí eu falo, você deixou seu notebook na sala, você tem que botar suas coisas no seu quarto. Ele faz, mãe, eu não sou a solução do seu problema. Feche sua lacuna. Ele ainda me diz assim, feche sua lacuna. Ele já descobriu, viu, Ju? Então... Não, isso que é o mais louco, né? Que a gente se relaciona com as outras pessoas e aí tem que manter essa neutralidade mesmo, né? Elas não fazem nem bem nem mal. Mas eu acho que conforme você vai fazendo os exercícios, vai pegando o jeito da coisa, de como que funciona esse sonho todo, ao mesmo tempo que você não vai se identificando mais com isso, as outras pessoas também automaticamente já também não vão se identificando, sabe? Aí vai tudo caminhando junto, é muito louco. Sim, porque antes meu filho me chamava de irresponsável. E agora ele aprendeu. Agora ele tá na minha frente. Ele faz, mãe, a gente não tem que se preocupar, Eu digo, que bom que a gente não tem que se preocupar, porque antes ele se assustava. Ele dizia, mãe, você tá muito despreocupada. Mas, enfim, viver sem culpa é algo tão maravilhoso, porque você para de se esforçar para agradar. E aí existe dois aspectos. Um é a pretensão, que você pode agradar alguém, e que você está sempre procurando como, por onde, que é só pretensão. E a outra é a expectativa do retorno disso. Então, isso vira uma bolha. Você fica vivendo dentro de uma bolha. Toma lá da cara. Querendo algo, fazendo e querendo. E não tem chão, não tem condição de nada. Então, quando você para de se esforçar e que você faz, meu Deus, eu posso ficar quieta, eu posso ficar observando, mas me observando e não observando os outros. Né? Me observando, o que eu estou querendo, para que essa inquietação? Então é se acalmar mesmo, se aquietar e se observar. É o si mesmo de letra minúscula e letra maiúscula que tem no curso. Que uma vez que você aquieta, né, é o ser falando com o ser da letra maiúscula. Se você tá lá na expectativa, é o personagem interagindo com o personagem. E aí não tem o que interagir, é a mentira com a mentira, sabe? Você sabe que é ilusão, né? Aí você entrega a ilusão para a verdade e acabou. Não tem mais ilusão. Ontem uma aluna nova estudando o curso falou assim, mas Ana, então não vai ter graça viver. A gente vai ficar vivendo muito sem graça. E aí eu falei para ela, mas se você quiser, você pode continuar correndo o dia inteiro, chegar em casa morta de cansada, não saber nem para que foi mesmo que você fez tudo aquilo. E amanhã de manhã você começa tudo de novo. E aí você pode me dizer, minha vida tá cheinha de coisa engraçada, porque eu faço e não alcanço. Então essa é a questão, porque não tem transigência.
E aí é meio que a culpa vem e fala assim um pouquinho, tá, mas e aí, você vai ficar fora do mundo? Você vai sair do mundo? E não é, porque dentro de você é maravilhoso estar. Nós só não estamos lembrando disso. Não temos hábito. Achamos que vamos ficar tristes, vamos ficar solitários, vamos ficar vazios. Mas a gente vai se concentrando, se concentrando. Quando a gente sai, meu Deus, a vibração é outra. Muito bom, estou adorando. Então, agora você pode ir para o 4, Ana, por favor. A cada dia, a cada hora, a cada minuto e até mesmo a cada segundo, estás te decidindo entre a crucificação e a ressurreição, entre o ego e o Espírito Santo. O ego é a escolha a favor da culpa, o Espírito Santo, a escolha pela inculpabilidade. Tudo que é teu é o poder de decisão. Aquilo entre o que decides é fixo, porque não existem alternativas exceto verdade e ilusão. E não há nada que coincida entre elas, pois são opostos que não podem ser conciliados e não podem ser ambos verdadeiros. Tu és culpado ou sem culpa, preso ou livre, feliz ou infeliz. Simples assim. Muito bom, e é forte isso, né? A cada momento a gente está escolhendo entre a crucificação ou a ressurreição. Cristo morreu crucificado na cruz, ou ele não era um corpo, é um ou outro. A cada momento, que forte isso, né? E na verdade a gente está escolhendo aquilo que é real para nós. O que é real para mim? Né? E aí isso é a favor da culpa ou da inculpabilidade. A única coisa que a gente pode fazer é decidir. E é forte isso porque as decisões, ele fala, a decisão é fixa, você só pode escolher entre ilusão ou realidade. Hoje a lição que a Debbie mandou, né, o céu é a decisão que eu tenho que tomar. Se você escolhe pela ilusão, então você não escolheu nada, na verdade, então não aconteceu nada. Que bom, né, graças a Deus. E aí a escolha é sempre total, culpado ou sem culpa, preso ou livre, feliz ou infeliz. E aí, né, tem uma parte aqui que eu peguei do livro do Ken, que ele fala assim, que tudo no mundo se baseia no poder da mente de escolher Deus ou o ego, perdão ou ataque. Então ele fala que não depende das formas da situação, evento, relacionamento, as nossas reações a tudo que acontece, ou seja, o conteúdo, é sempre derivada de uma dessas escolhas, um ou outro. Sem meio termo, né? Então, aí o Ken continua e fala assim, que Jesus, ele diz continuamente que o seu curso é muito simples. Porque ele fala assim, que não há literalmente nada no mundo além do poder de decisão da nossa mente. Isso é tudo que existe, só o poder de decisão da nossa mente. Então, tudo que a gente precisa fazer é olhar para a culpa do ego e dizer que não é mais o que nós escolhemos, deixando que a inculpabilidade do Espírito Santo seja a única verdade. E isso reflete a premissa não dualista do curso, de que não há reconciliação entre a verdade e a ilusão, bem e mal, luz e escuridão. É um ou outro. Sinto isso na minha musculatura. Estou fazendo RPG no pescoço. E aí eu sinto agora de que, a depender dos meus pensamentos, eu começo a sentir carga. Começo a sentir que a tensão vai chegando e eu vou me esforçando para não perceber
que eu estou tensa, porque é mais fácil esconder isso de mim mesma do que simplesmente dizer, gente, isso não precisa ser assim. Mas isso é um hábito de observação. E agora eu estou sentindo uma diferença enorme em abrir os ombros, em ficar realmente num lugar em que eu posso descansar e não ficar me tensionando. E é muito mais comum do que eu poderia imaginar. E antes de fazer esses exercícios com RPG, eu sentia isso aqui, nessa parte dos côndilos, nessa parte do maxilar. Era como se eu sentisse nos dentes a raiva. E a minha mente não elaborava que eu estava com raiva, mas eu sentia essa contração aqui. Então, agora eu já fico bem satisfeita de poder olhar para isso, porque antes eu não queria olhar. Eu achava que isso era muito feio. Sentir raiva? Por que eu estou sentindo raiva? E de que eu estou sentindo raiva? Até porque a gente não se aquieta para olhar para isso. E por isso é mais difícil ter uma mente livre. Porque nós não aceitamos olhar. Seja o que for que esteja acontecendo comigo, eu quero acreditar que é a situação, não sou eu. E eu não quero acreditar que eu mudo a minha mente e a situação muda. Então, eu preciso estar sempre dizendo, essa situação não vai mudar, mas eu posso mudar a minha mente. Isso aí é bem estado de compromisso e propósito. Você tem que estar na atenção. A situação não vai mudar, mas você muda a sua mente. Muda. Para aquele problema. É você que decide. Essa é a decisão. Hoje eu estava revisando uma parte do livro do David que a gente está traduzindo. E aí tinha uma pessoa que me falou assim, eu achei muito engraçado, porque nós estamos tão preocupados com o que está acontecendo na forma, com as coisas que estão acontecendo e com o resultado do que nós fazemos na forma, porque a gente acredita que é um corpo, e aí a pessoa falava assim, olha, eu não aguento mais, eu não quero mais saber de amor e paz. Quando eu tenho um recital, essa pessoa cantava no recital, ou tocava no recital, enfim. Quando eu tenho um recital, ele falava, eu quero me apresentar bem, perfeitamente, sem errar, e eu quero ser aplaudido no final. Eu quero saber dessa história de amor e paz. Eu quero que seja perfeito. E a forma por si só, ela nunca é perfeita. Ela foi feita para ser imperfeita. Eu achei ótimo, um mensageiro lá do David me falou, olha, não precisa a gente ficar pagando para revisores, não precisa ficar revisando milhares de vezes, porque, posso te falar, a forma sempre vai ser falha. Sempre. O que importa é o conteúdo, é o propósito. Então, e eu achei engraçado essa pessoa falar, eu não quero saber de amor e paz, eu quero saber de cantar direito. Isso é libertador, porque você deixa de ser perfeccionista e deixa de... Até você se torna pouco gentil com você, de tanto que você vai se exigindo. Uma coisa que eu tinha anotado aqui também, ele falou, né? Ele fala a todo momento sobre a gente escolher entre o amor e o medo e tal. E aí eu tinha até colocado aqui que a gente precisa ter firmeza, né? Em se manter na mente certa. Só que aí conversando agora é muito louco, porque eu não sei se precisa da firmeza, não deveria ser algo natural, sabe? Estou na mente certa. Então eu não preciso ficar vigilante para estar na mente certa, eu simplesmente estou. Então é uma coisa que eu fico sempre bugando, assim, sabe? Falo, putz, eu tenho que escolher entre o amor e o medo, mas não deveria ser algo mais natural? À medida que eu sempre estou querendo escolher o amor, não deveria ser algo mais natural? Ao invés de sempre ficar ali, vigilante, vendo se eu vou errar ou não?
É interessante você falar isso, porque, assim, o Ken Wapnick fala muito isso, que ele falava, né? Ele falava assim, que quando essa voz já está falando, ó, você escolheu errado, você fez errado. Ele fala assim, então o ego sempre vai falar tudo que você fez errado. Ele sempre vai indicar o erro em todas as situações, né? E isso, assim, da escolha ser leve, veja bem, é muito legal isso, porque o curso, ele nem fala que você tem que escolher. Você só precisa saber que há essa escolha. Porque eu acho que, assim, no momento em que nós estamos, nós ainda não estamos preparados para escolher o amor. Mas se nós chegarmos ao ponto de reconhecer que a cada momento eu tenho uma escolha, e reconhecer que nem sempre eu escolho pelo amor, na verdade, na maioria das vezes eu ainda vou escolher pelo medo, mas quando aos poucos eu consigo reconhecer, e aí nesse reconhecimento não levar a sério, no sentido de, puxa, agora eu estava com medo do amor, ah, tudo bem, eu escolhi o medo, mas aí, não, então tá bom, não levei a sério, porque no próximo segundo, você viu o que ele falou? A cada dia, a cada hora, a cada minuto, até mesmo cada segundo. Então, por que eu estou tão preocupada com a minha escolha do medo que eu fiz há um segundo atrás? Eu nunca fiz as contas, mas quantos segundos a gente tem por dia? E aí eu vou me apegar àquela escolha que eu fiz lá pelo medo. Então, o curso fala, não, o último capítulo não é, escolhe outra vez. Tem o próximo segundo. Então, eu não tenho que escolher pelo amor. Isso que é o mais legal do curso. Eu não tenho que nada. Eu só tenho, assim, para minha própria felicidade, eu só preciso saber que eu sempre tenho escolha. E que se eu não fiz nesse segundo, o próximo pode ser essa oportunidade. Ou não, e de repente eu também ainda não escolho pelo amor. Mas eu tenho tantos outros segundos, não é? Verdade. E isso pode ser até uma vibração. Porque na medida em que você vai vibrando, e você vai vibrando, e você vai ficando realmente mais leve, você escolhe tudo muito rápido. E você sente que você ganha velocidade, você ganha confiança, as coisas vão lhe favorecendo, você vai se reconhecendo. E aí fica tudo mais fácil. Que é exatamente o que Bruno falou, de que não é possível que a gente tenha que ficar nessa coisa, e agora? E eu estou na mente certa? Eu acho que não dá tempo. Se a gente está bem, se a gente está feliz, se a gente está, enfim, vivendo. Hoje eu vi acontecer um milagre e aí eu falei assim, para quem estava do meu lado, poxa, isso aqui é um milagre. A pessoa olhou para mim, ela sentiu o que eu disse e ela fez uma gentileza para mim, mas eu senti muito, tinha muito valor a gentileza que ela fez para mim e ela não sabia. E aí ela olhou para mim, eu olhei para ela, mas nós ficamos muito em paz. Nós chegamos a sentir assim aquele sossego na gente. Então é isso que eu acho que a gente não tem que ficar procurando a mente certa. Quando a coisa vem, a gente reconhece e vamos fluindo, e vamos vibrando. Porque a gente vai estar sempre tendo outra escolha para fazer. Para que a gente ficar nessa marcha lenta, nessa marcha de força? Não, até porque também a gente está na forma, né? Agora a gente estamos na forma. Então, a tendência a escolher pelo medo, ela até ganha força, né, nessa questão de estarmos na forma. Então é mais isso mesmo, de sentir, fluir e cada vez mais leve. Vai ficando leve e deixa ser, né? E sem culpa, se escolheu errado, sem culpa, bora escolher de novo. É um jogo que você tem fichas infinitas, né? Ah, pera, não gastou tudo, não tem fim. É que a gente tem essa questão de finito. Ah, não, escolhi errado, vou ter que ficar nessa pro resto da vida, né? Então, vamos lá no 5? Será que não tem ninguém que queira ler também? Eu estou monopolizando, isso não está certo, tá? É porque a gente não tem o privilégio desse sotaque lindo. Se a Edi quiser ler também, a gente está se deliciando aqui. Eu sei, eu também estou
me deliciando. Tá bom, tá bom, tá bom. Quem quiser escolher outra vez, por favor. O milagre te ensina que escolheste a inculpabilidade, a liberdade e a alegria. Não é uma causa, mas um efeito. É o resultado natural da escolha certa, atestando a tua felicidade que vem da escolha de estar livre da culpa. Todos aqueles a quem ofereces a cura, a devolvem. Todos aqueles a quem atacas, guardam e valorizam esse ataque, mantendo-o contra ti. Se fazem isso ou não, não fará nenhuma diferença. Tu vais pensar que fazem. É impossível oferecer o que não queres sem essa penalidade. O custo de dar é receber. Ou uma penalidade que te fará sofrer, ou a aquisição feliz de um tesouro a ser valorizado. Gente, é muito simples isso. É engraçado, esse parágrafo é o que você acabou de falar. Ele está falando: o milagre é o sinal da escolha. E você sente isso, né? Ele é um efeito ali da escolha do Espírito Santo, né? Pelo Espírito Santo. E a felicidade só acontece quando a gente consegue se livrar da cura, né? E que forte isso, assim, porque a gente recebe de volta tudo aquilo que oferecemos. Por quê? Porque eu ofereço aquilo que eu valorizo, na verdade. E quando eu valorizo aquilo, eu reforço aquilo. Eu tento oferecer isso para outra pessoa, mas na verdade eu estou dando aquilo para mim mesmo. E aí, eu achei interessante isso aqui. Se eu ofereço o ataque, é isso que eu vou receber de volta. E mesmo que não seja isso que a pessoa esteja fazendo, é isso que eu vou entender. E aqui eu peguei também uma parte do Ken, que ele fala assim, que o ponto de Jesus é que o milagre que volta a nossa mente, que volta a atenção para a nossa mente, que é a tomadora de decisão, é o resultado de nós termos escolhido o sistema de pensamento do Espírito Santo e do perdão, que desfaz a crença na realidade da culpa, né? Então, felicidade e alegria é o resultado inevitável conforme a gente começa a se livrar das correntes da escuridão e começa a caminhar para a luz permanente. Então, olha lá, não precisa nem pensar se eu escolhi a minha mente certa. É só olhar para o que eu estou sentindo, né? E quando nós percebemos as pessoas nos atacando, sendo diferente do Cristo, quando eu olho para a pessoa e não reconheço o Cristo, é apenas porque eu ataquei ela primeiro. E isso não tem nada a ver com comportamento, quem fala aqui, mas apenas a maneira como eu penso a respeito dessa pessoa. A percepção é a interpretação. Então ele fala que a crença de que os outros estão nos ignorando, ou repreendendo, sendo insensível, rejeitando, sendo grosseira, vem apenas porque nós secretamente, ele fala, acreditamos que fizemos o mesmo com elas. Então, de outra forma, não teria por que nós percebemos assim. Então, não importa o que os outros fizeram ou deixaram de fazer. As nossas acusações de ações que são diferentes do Cristo resulta simplesmente da crença de que eu sou assim e de que eu tenho essa possibilidade de fazer isso. Mas não no comportamento e na forma, mas sim no conteúdo. Essa é uma dificuldade também quando a gente fala que o que eu vejo lá fora é o que está aqui dentro. Não na forma, por exemplo, se eu vejo um assassino, eu falo, gente, mas eu nunca mataria alguém. Mas quem nunca teve o pensamento assim, nossa, vontade de enforcar essa pessoa? Porque não existe raivinha e raivona. Existe raiva. E aí, né, ele continuando falando que se nós não tivéssemos essa percepção equivocada, então nós veríamos o ataque pura e simplesmente como um pedido de amor. E isso
Olha só, ele fala que liberta da prisão de acreditar que os outros têm qualquer efeito sobre nós. Então, nós vamos estar finalmente aptos a ouvir nos seus ataques as expressões de medo que pedem pelo amor que eles não acreditam que merecem. E mais uma vez, dessa forma, a gente fica livre do sistema do ego, do sistema de pensamento de culpa, ataque e defesa. Então, através, né, de ser sem defesa, nós proporcionamos a liberdade dos outros e a nossa das correntes de medo do ego. Perfeito, perfeito, Ju. Isso aí é uma libertação fantástica. Uau, como seria bom se a gente pudesse ficar concentrado nisso, né? Se a gente pudesse estar nessa lembrança boa de que eu posso ser sem defesas, que tudo vai passando e eu vou me sentindo naturalmente bem com o que está passando, porque é o meu irmão que não sabe que ele merece tudo de bom, que merece ser amado. Ele está esquecido dele mesmo. E eu posso olhar para isso de um lugar tão maravilhoso que é fazer esse reconhecimento. E aí, silenciosamente, ele pode perceber. Por isso que o milagre não precisa fazer nada, né? Porque é o bem que está ali vibrando, acalmando, aquietando e tocando aonde tem que tocar. E isso é tão invisível, mas é tão real, que você falando aí, eu fiquei lembrando. Eu vou lembrar muito mais disso. Por conta de que nós estamos juntos ouvindo isso. Né? Nós sabemos que é assim. Isso é real. Mais alguém? Então vamos seguir, né? O horário de vocês, normal, o horário que vocês fazem a leitura normalmente, até que horas, Ju? É das 7h30 às 9h. Até a meia-noite, né? Eu sei, não, vou dizer. Ju, Oi? é que hoje nós fomos convidados para um encontro de queijos e vinhos depois do estudo do curso em Milagres na casa de Cléo. Que maravilha! Edi vai levar o vinho e eu vou levar o queijo. Então vocês têm que ser no encontro do vinho e queijo, cada uma com uma das coisas. É por causa que eu já tinha combinado com você antes, e aí disse para Edi, vamos participar e depois nós vamos. Mas aí eu quero concluir mais um. Podemos ficar mais um pouquinho, mais um parágrafo. Mas também, Ana, nós podemos terminar a lição na semana que vem, não tem esforço. É verdade, porque não vai fazer diferença. Mais um? Está tão bom, está tão bom. Até o 6 está bom. E vocês também podem ficar um pouco à vontade, né? Até porque o horário de vocês até às 9. Sim. Tá? Sem culpa, somos livres. Juliana me disse. Porque não daria tempo hoje. Porque são 19. Eu imaginei que seriam 2 encontros mesmo. Isso. Então, podemos então ir para o 6? Ótimo.
Nenhuma penalidade é jamais imposta ao Filho de Deus, exceto por ele mesmo e a partir dele mesmo. Toda chance de curar que lhe é dada é uma nova oportunidade de substituir as trevas pela luz e o medo pelo amor. Se ele recusa isso, se prende às trevas porque não escolheu libertar o seu irmão e com ele entrar na luz. Ao dar poder ao nada, joga fora a feliz oportunidade de aprender que o nada não tem poder. E por não ter dissipado as trevas, passou a ter medo das trevas e da luz. A alegria de aprender que as trevas não têm poder sobre o Filho de Deus é a lição feliz que o Espírito Santo ensina e quer que ensines com ele. Ensinar isso é a sua alegria, assim como será a tua. Lindo. Olha que maravilhoso. Não existe castigo. Qualquer forma percebida de castigo fomos nós mesmos que impomos a nós, né? E aí, nesse sentido, todos os nossos encontros são santos. Porque ele oferece a chance de olhar para o amor e libertar os nossos irmãos da culpa. E assim, a gente aprende que o nada, que o mundo, não tem nenhum poder sobre nós. E aí, essa é a lição que o Espírito Santo quer ensinar. Ele está tentando arduamente a ensinar. E o Ken completa aqui dizendo que cada vez que nós formos tentados a justificar a mágoa ou a raiva, a gente tem que pedir a ajuda de Jesus para reconhecer que é uma oportunidade para nos libertar da escuridão da nossa própria culpa. E substituindo essa culpa pela luz do seu amor. Aí o Ken continua, ele fala, entretanto, se eu persisto em estar certo sobre o que está me transtornando, se eu persisto em achar que eu sei o motivo do meu transtorno, que é algo externo à minha mente tomadora de decisão, eu estou simplesmente reforçando o medo desse amor que ameaça o meu ser individual e eu estou temendo a escuridão do mundo que o ego me diz que poderia me magoar. E isso, então, é o que nos impede de ouvir a mensagem de Jesus, de que a escuridão não tem poder. Pois como pode o que não existe me afetar? E aí ele continua falando que a lição é de que a escuridão do ego não tem poder sobre a luz do céu. Nós somos um pedaço do céu. E aí, que nós percebemos esse fato feliz quando nós trazemos as sombras da culpa para a verdade radiante do perdão. E nós vemos o quão rapidamente a nossa mágoa, raiva e medo desaparecem na presença do amor que brilha em nossas mentes. E quando nós nos tornamos um exemplo de luz para os outros, ensinamos através da demonstração de que a lição da expiação do Espírito Santo é verdadeira. O Filho de Deus permanece como Deus o criou, eternamente inculpável, invulnerável às mentiras do ego de separação, ataque e morte. Que bom que vocês ficaram para mais um parágrafo. Poxa, nós todos merecemos isso. Um parágrafo lindo desse. Lindo. Porque assim a gente se sente mais íntegro ainda, né? De saber que somos todos assim. É uma peça inteira. Não tem nenhuma partezinha. Uma peça inteira. É tudo, é tudo. Quando eu penso assim, meu Deus, nós já estamos aqui, nesse lugar de graça, nesse lugar que é o céu. Não tem
mais nada para pensar, não. Tem que equilibrar, só lá, lembrar. E essa é uma vibração de alegria, porque eu pensei tantas coisas horríveis com relação a merecer o céu. Eu achei que tinha que morrer, tinha que ir para o purgatório, no mínimo, se não fosse para o inferno, para dar um tempo aí. E tudo isso era uma história tão louca, com um sentimento assim de que, puxa, meu Deus, mas me diga, o que é que eu posso fazer para merecer o céu? Pensar que está tudo aqui, está tudo bem, como David agora. Eu sempre lembro do David dizendo, pode relaxar, olha, baiano já gosta. Mas é muito bom a gente desarmar, né? Gente, eu agradeço demais. Foi ótimo estarmos aqui testemunhando, né? Esse livro cheio de luz, e essa luz se espalhando aí, fazendo um círculo dourado entre nós e se expandindo. E vamos ter outras quintas e quintas e quintas para estarmos desfrutando aí da companhia de vocês. Tá bem? Hoje... Mas, por favor, continuem. Por favor, continuem. A gente vai continuar aqui, sim, mas hoje eu me senti em celebração. Era como se aqui o meu coração estivesse em festa. E vai ser muito bom, assim, se vocês puderem participar com a gente. Nossa, enriqueceu, assim, super. E eu senti, assim, essa união no propósito mesmo, sabe? Esse querer aprender. Eu quero aprender. Sim, e é muito mais uma experiência, porque eu e a Di estamos há quantos anos? É de 13 anos. Nós começamos em 2003 a ler o Curso em Milagres. O que nós já discutimos e já brigamos e já fizemos pazes. Porque chega uma hora de que a gente não dá conta. O Curso em Milagres diz e é. Mas a gente não quer aceitar. E um quer que o outro aceite. Aí está aqui escrito. Então, isso é uma condição que a gente agora já sabe que o perdão é quântico, gente. Não tem variação, não tem nada que a gente tenha que olhar, é só perdoar mesmo. Então, tá mais fácil, sabe, Ju? Da gente viver nessa alegria, da gente trocar essa leveza e vibrar, porque somos os arautos da eternidade. Sabe quantos capítulos o curso de amor já está traduzido? 23. 23 capítulos. O Adi não consegue mais nem dormir. Ele quer traduzir. Tá me ouvindo? Não tô ouvindo mais. Tá? Eu tô ouvindo. Ah, tá. Pois é. Então, amanhã eu quero falar um pouquinho com você para combinar aí da nossa programação aqui em Salvador. Uhum. E Deb, e é Bruno ou Blanco? Tem escrito aqui Blanco no meu visor. Não, é os dois. É Bruno que Blanco. Bom. Eu pensei, eu acho que eu me enganei, devia ser Blanco e é Bruno, e eu tô falando Bruno. Não, é os dois. Olha, fechei minha lacuna agora, viu, Bruno? Fechou. Saí da dúvida. Então é isso, meninos, continuem. Então também aproveito para agradecer e desejar a vocês uma boa noite. Boa noite.
E vamos tomar todas. Então tá bom. Tchau, meninas. Aí também. Beijo. Boa noite. Boa noite, meninas. Boa Gratidão. noite. Obrigada. Vou só parar de...